Olá pessoal, eu sou o Marcão, eu sou professor de História e aqui no nosso canal a gente está vendo uma série de vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente já fez vídeo falando sobre o início da Segunda Guerra Mundial, quando a gente falou como que a Alemanha invadiu a Polônia, depois conquistou a Noruega, a Dinamarca, a Grécia e inclusive a França. Em poucas semanas os franceses foram derrotados. Então tem até uma brincadeira que eu faço, que eu digo assim, que os alemães no início da Segunda Guerra Mundial, eles saíram igual o Cavaleiro Branco do livro do Apocalipse na Bíblia, que é o último livro da Bíblia. Tem uma passagem que diz que tem um Cavaleiro Branco que saiu vencendo e para vencer. Então parecia que os alemães estavam predestinados à vitória e que nada os pararia, que nada seria capaz de parar aquele avanço alemão. Vale lembrar aqui que os alemães saíram vencendo e para vencer, saíram conquistando vários países rapidamente assim. Não é à toa, não é porque eles tiveram sorte, eles contaram com coincidências estranhas do destino. Não é nada disso. Os alemães tiveram muito êxito, muito sucesso no início da Segunda Guerra Mundial, porque eles tinham uma estratégia que era melhor. Por exemplo, os franceses tinham um exército muito mais poderoso do que o alemão, tinham muito mais tanques de guerra e em poucas semanas eles foram derrotados, literalmente, pelos alemães. Por quê? Por causa da estratégia. Isso até serve para mim lembrar vocês o seguinte: eu fico vendo muitos canais no YouTube querendo comparar forças militares de países, dizendo assim, olha, quem é que tem mais armas, quem é que tem mais tanques, mais aviões. Beleza, mas não é só isso que ganha em guerras, não. Você ainda precisa ter generais habilidosos que saibam conduzir a guerra e sem interferência política. No início da guerra, a interferência política do Hitler não atrapalhou, mas a gente vai ver, e esse vídeo aqui hoje vai ser especialmente focado no final da Segunda Guerra Mundial. Então, esse vídeo aqui é o último de uma série de vídeos que a gente está fazendo sobre a Segunda Guerra Mundial. E nesse aqui, a gente vai focar especificamente como que a guerra acabou na Europa e como que a guerra acabou na Ásia contra o Japão. E vocês vão ver nesse vídeo aqui que a interferência política de Adolf Hitler, que era o Führer, o grande líder da Alemanha, nas questões militares, acabou levando a uma tragédia aí. Mas vamos lá. Então, em vídeos anteriores a gente falou que a Alemanha venceu a França, que a Alemanha tentou invadir a Inglaterra, não conseguiu porque a Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, não conseguiu ter superioridade aérea contra a RAF, a Royal Air Force, que é a Força Aérea da Inglaterra. E com isso, os alemães deixaram de lado um pouco os planos para invadir a Inglaterra, que era a Operação Leão Marinho, e o Adolf Hitler começou a concentrar tropas no leste para a invasão da União Soviética. Curiosamente, a União Soviética que era aliada dos alemães. Na prática, tanto os soviéticos sabiam que essa paz não duraria tanto tempo como os alemães. Foi apenas vamos deixar um pouquinho de lado enquanto a gente resolve os nossos problemas com a França e com a Inglaterra. A França foi derrotada, a Inglaterra não foi invadida, mas estava lá isolada na ilha da Grã-Bretanha. A Alemanha então concentrou 3 milhões de soldados ali e vamos invadir a União Soviética. E no início da invasão da União Soviética, as coisas pareciam que ia ser a repetição do mesmo, que ia ser o mesmo chover no molhado, igual a gente diz aqui no Ceará. Porque os alemães começaram ganhando facilmente dos soviéticos, a Força Aérea Soviética foi derrotada, os alemães começaram a conquistar milhares de quilômetros de territórios a cada dia. Era uma máquina de guerra que era imparável. Só que com o tempo, a União Soviética ela é tão enorme, assim como a Rússia também é enorme hoje, a Rússia que é a principal herdeira do que era a União Soviética, né? Lembrando que quando eu digo União Soviética, geralmente a gente traduz por Rússia, mas era a Rússia e mais 15 nações satélites ali, debaixo da ditadura comunista do Joseph Stalin, que era um homem tão cruel quanto Hitler. Então, mas até a Rússia, que é a herdeira da União Soviética, ela é tão enorme que é impossível você conquistar militarmente aquilo ali. Território grande demais. Qual foi a estratégia dos soviéticos? Retira todas as indústrias, todas as fábricas, leva mais para o leste, perto dos Montes Urais, onde a Força Aérea Alemã não consegue chegar por ser longe demais, questão do reabastecimento, e
para aquela época era mais precário, né? Hoje você consegue levar os aviões a qualquer lugar reabastecendo eles. Eu quero lembrar para vocês, se você está ou no terceiro ano do ensino médio ou no nono ano do ensino fundamental, você ainda vai estudar ainda, se você está vendo Segunda Guerra Mundial, você ainda vai estudar ainda, lá para o finalzinho do ano, um conteúdo chamado a Batalha das Malvinas, ou Batalha das Falkland, que eram umas ilhazinhas que tem aqui perto um arquipélagozinho que tem aqui perto da Argentina, que a Inglaterra tomou da Argentina. E durante um período ali, há uns 40 anos atrás, os generais, era uma ditadura militar na Argentina, e os generais, querendo popularidade com o povo, decidiram, vamos invadir as Ilhas Malvinas. E deu muito errado isso aí. Os generais argentinos se confiavam que a Inglaterra não ia querer uma guerra por causa de umas ilhas que ficam perto da Argentina, do outro lado do Atlântico. A Inglaterra tinha até oferecido para a Argentina comprar as ilhas. A Argentina disse, estão oferecendo para vender, não querem. Aí decidiu, vamos invadir as Malvinas. Só que a Inglaterra era governada pela Margaret Thatcher, e a Margaret Thatcher não levava o desafio para casa. Foi organizado, só para você ver como a tecnologia da Segunda Guerra Mundial, onde os alemães não puderam bombardear os montes Urais com as fábricas soviéticas, que estavam muito longe, os ingleses organizaram ali uma estratégia para mandar aviões bombardear as Ilhas Malvinas do outro lado do Atlântico, usando bombardeiros enormes chamados Avro-Vulcans, e eles eram reabastecidos em pleno voo várias vezes para chegar aqui e várias vezes na volta. Tanto que um deles teve problema e na hora da volta não conseguiu ser reabastecido, porque a bomba de reabastecimento, a válvulazinha de reabastecimento tinha quebrado. E esse avião acabou vindo pousar no Brasil, gerou um problema na época, que na hora que ele apareceu no espaço aéreo brasileiro, imediatamente o Brasil mandou aviões interceptar e ficou aquele problema todo. Ele pousou no Rio de Janeiro e só depois é que a gente devolveu o avião a eles e tal. Mas só para você ver como a tecnologia de 1945 para cá já mudou muito. Hoje você consegue bombardear qualquer lugar e hoje você consegue inclusive mandar mísseis a qualquer lugar do mundo. Então ninguém hoje, numa guerra, está longe ou está escondido o suficiente para nada. Tem gente que constrói buracos dentro das montanhas, aí tem mísseis que são especializados em furar essas montanhas e só explodir lá embaixo quando já penetrou tudo. Então a situação é complicada, né? Nas guerras atuais o negócio é sério. Mas voltando aqui à Segunda Guerra Mundial, então a União Soviética levou todas as fábricas para os Montes Urais, foi recuando, queimando tudo, destruindo suas próprias cidades às vezes, para não deixar nada de suplemento para os alemães, que a cada vez que entravam, a linha de reabastecimento e suprimento alemão ficava mais prejudicada, porque você tinha que levar cada vez comida, armas e munição para mais gente, combustível, água. A situação você manter um exército com 3 milhões de soldados, a estrutura logística que você tem que manter é uma coisa de outro mundo. Então, os alemães ainda assim conseguiram chegar em Moscou, que era a capital da União Soviética, e chegaram na periferia de Moscou. Então eles chegam na periferia de Moscou, na capital da União Soviética. Todo mundo achava que a União Soviética ali perderia de vez. Não aconteceu dessa forma. Quando chega em Moscou, junto com os alemães em Moscou, chega o inverno russo cruel. Os russos começam, acostumados a lutar no inverno, começam a ter vitórias após vitórias contra os alemães e começam a empurrar os alemães de volta até chegar no rio Volga, ali próximo à cidade de Stalingrado. O Hitler ordena que seja iniciado o ataque a Stalingrado, que levava o nome do Stalin, que era o ditador da União Soviética. Aqui o Hitler começa a atrapalhar. Daqui para frente, as decisões que o Adolf Hitler toma levam ao final da guerra e à derrota iminente da Alemanha. Então, os generais diziam, o exército alemão é um exército veloz, com muitos tanques, a gente é bom lutando em campo aberto. O Hitler dizia, eu quero que invada Stalingrado, quero que conquiste rua após rua, casa após casa. O Sexto Exército, comandado pelo Frederick Paulus, que é um grande general alemão, com 600 mil homens, invade Stalingrado, conquista Stalingrado.
os russos ordenam um contra-ataque, cercam a cidade e o sexto exército está preso dentro de Stalingrado. O Frederic Paulus liga para o Hitler e diz: olha, a gente foi cercado, eu quero autorização, eu consigo me retirar, o cerco estava frágil ainda, se eu usar toda a minha força, eu consigo sair de Stalingrado com a maioria dos meus homens e salvar a vida deles e toda aquela força, todas aquelas armas que eles possuíam. O Hitler disse: olha, você não sai 1 metro de dentro de Stalingrado, fica aí que eu vou mandar um exército buscar você. Mas não tinha nenhum exército próximo, poderoso bastante para fazer isso. Numa das madrugadas, um exército alemão até tentou se aproximar de Stalingrado, chegou até ver as luzes de Stalingrado. Ali bastava o Frederic Paulus com seu exército forçar a retirada, se encontrar com a força que estava atacando os soviéticos e se retirar da cidade. Mas o Hitler dizia: não sai, não sai, não sai, não sai. Levou a primeira rendição na história da Segunda Guerra Mundial por parte dos alemães. O cerco se fechou de vez. O Frederic Paulus estava muito debilitado, pegou uma diarreia grande no frio e com isso ele acabou assinando a rendição, se entregando aos soviéticos. E foi uma vergonha para os alemães, a primeira vez que um exército alemão, e logo um exército tão grande, com 600 mil homens e um general tão famoso que nem era Frederic Paulus. Então, a partir de Stalingrado aí, começa lá em Moscou, os alemães começam a ser derrotados, a primeira derrota séria mesmo é em Stalingrado, e daqui para frente, na história da Segunda Guerra Mundial, os alemães não ganham mais nada, vão perdendo, perdendo e perdendo, e essa é a tônica dos acontecimentos. O que acontece? Depois disso, a gente deve dar destaque à Batalha de Kursk, onde os alemães ainda estavam muito dentro da União Soviética e tentavam conquistar aquela região de Kursk. Acabou acontecendo ali o maior conflito de tanques de guerra da Segunda Guerra Mundial. Aliás, da história até o momento, onde tanques alemães e tanques soviéticos se degladiaram por vários dias e os soviéticos acabaram saindo vencedores. Os alemães perdem novamente e vão sendo empurrados de volta para o território alemão. Quando as coisas vão chegando a um ponto que não dava mais para lutar, já estava começando a ficar na cara dos generais alemães que eles perderiam a guerra. É daí que acontecem algumas coisas, como alguns planos para matar Hitler, porque na época que a Alemanha estava ganhando, que ninguém imaginava que a Alemanha ia perder a guerra, ninguém tinha preparado plano nenhum para matar o Hitler, mas na hora que as coisas começam a definhar, o Hitler também começa a se desentender com muitos generais, ele demite muitos dos generais. Depois de Stalingrado, por exemplo, ele assume como comandante supremo das tropas alemãs, ou seja, ele passa a não confiar mais nos soldados. Isso é um erro. Por mais que um político ou um civil ache que entenda de guerras e como conduzir guerras, a verdade é que os generais passam anos, décadas estudando para aquilo. Então, a pior coisa que um político pode fazer é começar a se meter em assuntos que são dos militares e não dos políticos. O Hitler fez muito isso. Então, os soviéticos vêm empurrando os alemães de volta. Ainda na Europa, os aliados, ou seja, a Inglaterra e os Estados Unidos, começam a organizar um plano para invadir a Europa. Os alemães acreditam que essa invasão vai ser... Perdão, pessoal. Os alemães acreditam que essa invasão dos ingleses e dos alemães vai ser na região de Pas-de-Calais, na França que estava ocupada pela Alemanha. Os ingleses e americanos fazem parecer que esse ataque vai ser realmente em Pas-de-Calais. Eles criam até um exército falso com tanques infláveis para os aviões alemães acharem que o ataque era nessa região de Pas-de-Calais. Quero lembrar vocês que os americanos entraram na guerra um pouco antes, depois que os japoneses atacaram a base americana de Pearl Harbor. A gente vai falar já um pouquinho disso. Mas os americanos já tinham entrado na guerra de verdade mesmo, a partir ali do começo dos anos 40, e a coisa começou a mudar, porque os americanos tinham uma máquina, um poderio industrial incrível. Então eles construíam muitos tanques, muitos navios de guerra tão rapidamente que os alemães não conseguiam acompanhar aquilo ali, principalmente porque estavam envolvidos na batalha com a União Soviética.
Então, é uma coisa para vocês tomarem nota. Numa guerra, a capacidade industrial de um país conta muito, porque você tem que estar repondo armas, equipamentos, tanques, navios, aviões. Se você não tem essa capacidade, nem adianta você inventar ter uma guerra. Eu vejo muita gente até dizendo assim, nossa, aqui na América do Sul, nos dias atuais, né? O Brasil, se fosse entrar numa guerra contra a Venezuela, a gente levaria uma surra, porque eles têm aviões muito modernos. Sim, mas a gente tem capacidade de produzir coisas que eles nem sequer têm. Eles não estão tendo nem papel higiênico para comprar no supermercado. Nem saiu uma notícia de jornal um dia desse. Então, a capacidade industrial de um país conta muito para o poderio militar desse país. Então, só que enquanto os ingleses e os alemães faziam parecer que o ataque seria em Pas-de-Calais, na verdade o ataque, ou seja, a invasão da Europa pelos aliados, pelos ingleses, canadenses, australianos e americanos, seria na região da Normandia. Eles escolheram algumas praias e organizaram o desembarque dessas praias. Essas praias foram dados nomes códigos a essas praias: Omaha, Juno, Sword, Cambrai. Então, o que acontece? Quando eles decidiram atacar essas praias da Normandia, eles criaram esses nomes códigos e ninguém sabia, né, que o ataque seria ali. Até que um cara teve a ideia de fazer aquelas palavrinhas cruzadas numa revista, lá no jornal, e nas palavras cruzadas, a resposta das palavras cruzadas era o nome das 5 praias que seriam os 5 pontos de ataque dos aliados nas praias da Normandia. Aí os aliados viram aquilo, prenderam o cara e disseram: como é que você descobriu? Aí ele dizia: eu descobri o quê? Não, como é que você descobriu, rapaz? Não sei não descobri nada não. O cara, e ele realmente, no final soltaram ele, porque chegaram à conclusão que ele não sabia de nada. Mas o cara do nada fez um jogo de palavras cruzadas, onde as respostas das palavras cruzadas eram o nome das 5 praias que seriam os pontos de desembarque aliados no norte da Normandia. Ou seja, o cara sabia de coisa que os alemães não sabiam. E acabou gerando problema para ele. Então, se você for fazer uma palavra cruzada por aí, cuidado, hein? Então, mas o ataque aconteceu, foi chamado de Dia D, a maior força de invasão da história. Eles invadiram realmente ali o norte da Alemanha. O Hitler atrapalhou muito, porque na hora que o ataque começou a acontecer na Normandia, o que era o certo os alemães fazerem? Pega os tanques de guerra alemães, que eram muito fortes, ataca o ponto de desembarque. O Hitler pensou: não vou fazer isso, porque pode ser só uma distração. Vai que eu mando meus tanques para a Normandia e o verdadeiro ataque é em Pas-de-Calais. Então ele ficou esperando. Nisso dele de não vou ficar esperando, os aliados desembarcaram, começaram a conquistar território. Rapidamente chegaram ali bem próximo da Alemanha. E eu quero que vocês se lembrem que estava tendo aqui uma corrida, uma disputa enorme entre os aliados, ou seja, a Inglaterra e os americanos, e os soviéticos. A Inglaterra e os americanos atacando pelo oeste, a partir de onde era a França, e os soviéticos atacando pelo leste, a partir de onde era a Polônia. E a corrida era: vamos ver quem chega primeiro na Alemanha e quem derrota primeiro a Alemanha. Ou seja, a Alemanha, perdão da palavra, a Alemanha estava lascada aqui nesse momento já. Não dava, não tinha nem exército, nem reservas suficientes, nem produção de armas suficiente, não dava mais. Mas o Hitler dizia: a gente não vai se render, vamos até o fim. Acontece que os primeiros a entrar na Alemanha são os soviéticos e os exércitos acabam... Quem conquista Berlim verdadeiramente ali primeiro, quem chega primeiro, acabam sendo os soviéticos. Só que quando eles vão chegando, os alemães não têm mais condições de lutar, então eles colocam crianças para lutar, igual o Paraguai fez com o Brasil, botou crianças para lutar contra o exército brasileiro na Guerra do Paraguai aqui na América do Sul. Coloque crianças para lutar. Chega um momento que quando as balas de canhões já estão a 70 quilômetros da sede do Reich, ali, da sede do governo alemão, alguns generais e políticos começam a fugir de Berlim e começam a dizer ao Hitler: vão fugir também. E o Hitler, assim, foi um monstro, mandou matar milhares de pessoas, mas pelo menos ele foi coerente. Ele dizia: não vou fugir não, vou ficar. Quando a coisa estava realmente para cair de vez, a Alemanha já estava derrotada, mas precisava você terminar ali a conquista. Quando
A Alemanha estava para cair de vez, então o Hitler chamou sua mulher, a Eva Braun, e disse a ela, olha, perder a guerra, eu não vou ser preso para ser colocado num museu ou tirarem fotos de mim preso e ser colocado como um troféu no museu ou exibir na mídia, não. Então Hitler disse a ela, olha, eu vou me matar. E aí ele disse, eu quero que você se mate também. Ela disse, tá bom. Aí o Hitler disse a ela, olha, você pega aqui essa arma aqui, aí você bota aqui na boca e você atira, né? Aí ela disse, nossa, vai sair muito sangue. Aí ele disse, eu sabia que você ia dizer isso. Aí deu uma pílulazinha de cianureto para ela botar no suco de laranja, tomar um veneno, pronto, ela tomou, morreu, se matou. Aí o Hitler matou a cachorra dele e depois se matou também. Você pode dizer assim, nossa Marcos, como é que você sabe disso? O Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda dele, contou isso depois. E contou inclusive que tocou fogo nos corpos dele, da mulher e da cachorra. Por isso que, porque a bem da verdade, quando os aliados chegaram realmente ali que conquistaram, ninguém achou o Hitler, nem o corpo do Hitler, nem nada do Hitler. E aí ficou aquele negócio, o homem fugiu. Muitos diziam, né, porque ele tinha fugido até para a Argentina, ou para o Brasil, ou qualquer outro lugar assim. Mas, ao que parece, como ele nunca apareceu, leva a crer que a história do Goebbels é verdade. Ele realmente tocou fogo nos corpos e deu fim aos vestígios do Adolf Hitler e de sua mulher, da Eva Braun. Quem ficou no comando foi o comandante de submarinos, foi colocado como comandante da Alemanha depois que o Hitler se matou, que era o Dönitz, e é ele que assina a rendição para os soviéticos e americanos. Então, a partir ali de maio de 1945, a guerra acabou na Europa, a Alemanha estava derrotada, a Europa estava em paz novamente, a Alemanha toda destruída. Foi um caos aí essa invasão da Alemanha, porque tinha muito ódio contra os alemães pelo que os alemães tinham feito antes. Então os americanos capricharam nos bombardeios e os soviéticos estupraram muitas mulheres alemãs. Essa é a parte triste dessa guerra e dessa história. Então a guerra na Europa estava acabada. Só que na Ásia a guerra continuava. E quem estava guerreando na Ásia? O Japão contra os americanos. Quero lembrar a vocês que o que levou os americanos à guerra foi o ataque que os japoneses fizeram contra a base militar americana de Pearl Harbor, no Havaí. O plano japonês era, lembrando que o Japão era uma pequena ilhazinha, como é até hoje, né? Bem pequenininho, mas o Japão queria conquistar vários territórios em volta deles, queria conquistar a Coreia, queria atacar a China, queria conquistar várias outras ilhas ali. E o plano dos japoneses era, olha, americanos e países europeus vêm aqui e conquistam vários territórios. E a gente sabe que realmente os americanos e vários países europeus tinham várias colônias ali. Aí os japoneses diziam, chegou a nossa hora, nós somos dessa região e nós merecemos conquistar outros territórios também. Faz sentido, é uma certa lógica na cabeça deles, né? Quando os japoneses começaram a conquistar território após território, ilha após ilha, os americanos começaram a dizer, olha, vocês têm que parar com isso. E aí os japoneses diziam, mas vocês mesmos vieram e conquistaram e ainda são donos de vários territórios aqui na Ásia. Por que vocês podem e nós não podemos? Por que países como vocês são da América e outros da Europa, como a Inglaterra, como a França pode, como a Alemanha e a França pode, e a gente que é daqui mesmo não pode? Então, o que os americanos fizeram? Beleza, pois não vamos mais vender petróleo para vocês não. E a Segunda Guerra Mundial sendo travada na Europa ainda. Não vamos vender petróleo para vocês não. O Japão, então, depois vai se unir a Itália e a Alemanha, formando os países do eixo que lutariam contra os aliados, né? A Inglaterra, a França, a Rússia e os Estados Unidos. O Japão, então, tinha um grande comandante no Japão chamado Yamamoto. Ele já tinha morado nos Estados Unidos. E ele achava que se você fizesse um ataque destruindo o orgulho dos Estados Unidos, os Estados Unidos desistiriam de entrar na guerra e deixaria o Japão fazer ali, varrer o mapa do Pacífico e da Ásia ali, conquistando seus territórios. Perceba que o plano do Japão não era invadir os Estados Unidos e derrotar os Estados Unidos. E Yamamoto sabia que a população americana gostava muito dos porta-aviões, amava seus porta-aviões. O USS Lexington, o USS Saratoga, o USS Yorktown, eram venerados ali nos Estados Unidos como orgulhos da nação. Então o plano do Yamamoto era, vamos atacar
os porta-aviões, destruir os porta-aviões, os americanos têm seu moral baixado e a gente faz o nosso serviço aqui no Pacífico. Então o ataque a Pearl Harbor, que foi um ataque de surpresa, era para destruir os porta-aviões. E foi um ataque devastador, morreram mais de 2.000 pessoas ali no Havaí, 2.000 americanos no Havaí. Só que destruiu vários navios de guerra, mas não destruiu nenhum porta-aviões, porque, por ironia do destino e por sorte, os porta-aviões não estavam em Pearl Harbor, não estavam no Havaí. Uns estavam em outros mares, outros estavam nas proximidades, mas não ali ancorados. Então não foram afundados. Então, enquanto no Japão todo mundo dizia, vencemos os Estados Unidos, eles não vão mais querer uma guerra conosco, o Yamamoto sabia, rapaz, a gente não destruiu o que devia ter destruído. Então, logo após, houveram algumas batalhas, o Japão continuou ganhando, o Japão tinha uma marinha de guerra incrível, continuou ganhando dos Estados Unidos, mas o ataque a Pearl Harbor não gerou a sensação de, nossa, não vamos lutar porque a gente é fraco, a gente foi derrotado. Os americanos foram se alistar e dizer, vamos lutar, agora o bicho vai pegar. Então, aconteceu a batalha do Mar de Coral, o USS Lexington foi afundado, o USS Yorktown saiu gravemente danificado e os japoneses acreditavam que ele tinha sido afundado. E aí os japoneses, mais confiantes ainda, eles pensavam, já afundamos 2 porta-aviões americanos, na verdade tinha afundado 1. O USS Yorktown demoraria meses para ser reparado. Em questão de 24 horas ali, ele foi colocado para navegar novamente. Quando ele desancarou, perdão a palavra, quando ele saiu ali do porto, estava cheio de mecânicos dentro, ainda fazendo soldas, fazendo várias coisas que precisavam. E ele já foi rumando para a próxima batalha. Os japoneses criaram um plano para atacar outra ilha, longe de Pearl Harbor, que era um incômodo para os japoneses, que era a ilha de Midway. Midway era uma ilha americana, os americanos abasteciam e rearmavam ali em Midway. E era muito próximo do Japão, os japoneses se incomodavam muito, vamos atacar Midway. Os criptógrafos americanos perceberam que os japoneses estavam planejando um grande ataque. Pelas mensagens, eles conseguiam entender ali 10, 20% do código. Então, eles perceberam que os japoneses queriam atacar um lugar chamado AF, era um nome código chamado AF. Um dos matemáticos ali, um dos criptógrafos, ele supunha que AF seria Midway, só que ele não tinha certeza. Então ele levou ao Nimitz, que era o comandante supremo ali da frota do Pacífico, e disse o seguinte, olha, os japoneses estão organizando um grande ataque contra a AF, eu só não sei quem é a AF ainda. E o Nimitz disse, descubra. E aí ele bolou um plano, ele mandou uma mensagem em japonês, para os japoneses, claro, se fingindo ser japonês, onde ele dizia o seguinte, era uma armadilha, ele dizia, olha, os dessalinizadores, ou seja, as máquinas para